Para iniciarmos o painel Desafios à Ampliação de Receitas Acessórias nas Concessões de Rodovias Brasileiras. Retornando ao seu posto de moderador, convido Jimmy Amora. Como painelistas, convido o diretor da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, Guilherme Sampaio. Advogado, especialista em gestão jurídica e de contencioso pelo Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais, o IBMEC, especialista em gestão empresarial pela Fundação Dom Cabral, mestrando em Direito Econômico e Desenvolvimento pelo Instituto Brasileiro de Ensino e Pesquisa e Desenvolvimento, o IDP, Guilherme Sampaio. Convido agora o sócio-diretor da Tendências Consultoria, Eric Brasil. Eric é sócio e diretor da Tendências Consultoria, com 15 anos de experiência no desenvolvimento de estudos, projetos e pareceres econômicos. Coordena o curso de pós-graduação em Economia Aplicada a Negócios da FECAP, onde também atua como pesquisador e professor de graduação. Completando o nosso time, o diretor superintendente da Ecopistas, o grupo Ecorodovias, Luciano Lousani. Experiência de 24 anos na área de infraestrutura de rodovias, atualmente está no cargo de diretor superintendente na Ecopistas, que administra o corredor Ayrton Senna e Carvalho Pinto. Anteriormente, foi executivo na TEB nas concessionárias do grupo Arteres, onde teve a oportunidade de trabalhar em projetos como Intervias, Via Norte, Centrovias, sendo o último cargo diretor da autopista Fernão Dias. Bom, obrigado a todos, obrigado pela presença. Nós vamos tratar nesse painel agora do modelo de receitas acessórias que pode ser implementado nas concessões de rodovias, né? E eu queria começar perguntando para os nossos panelistas, né? Quais são assim, os desafios principais que vocês veem para que esse modelo para que as mais receitas acessórias possam estar sendo permissões para que as empresas possam ter mais receitas acessórias dentro dos seus contratos. E também como é que isso pode beneficiar de uma maneira geral o sistema de concessões. Eu vou pedir para o Guilherme começar, depois o Eric, e depois Pode ser? Bom, primeiro, meu boa tarde a todos e a todas. Não posso deixar de registrar aqui o agradecimento pelo convite por parte da BCR e cumprimentá-los também pelo grandioso evento que está sendo realizado. E é uma alegria para mim, Jimmy, estar nesse painel sendo moderado por você, um expert do setor de infraestrutura e também ladeado aqui do Eric e do Luciano, grandes parceiros tanto de estudos como também um regulado nosso. Em linhas gerais, sendo bem objetivo, acho que é importante fazer o estado da arte. Hoje nós temos 3 grandes no âmbito federal, regulamentações que tratam das receitas extraordinárias e da espécie receitas acessórias, que é a Lei Geral de Concessões. Posteriormente, tivemos a lei que introduziu e implementou a Agência Nacional de Transportes Terrestres, e isso veio mais recentemente regulamentado pela nossa Resolução 2552, de 2008, ou seja, temos aí um gap de regulamentação de 14 anos. E o estado da arte atual é o quê? Hoje, em linhas gerais, a concessionária ela pode auferir dessa receita acessória, dessa exploração, apenas 15%, ao passo que 85% tem que ser revertido diretamente para a modicidade tarifária. É um modelo que se vê, por esse recorte de quase 15 anos, de 12, 14 anos, que não se tornou muito, até adentrando lá um pouco, atrativo. E eu digo isso mais para a agência, sem fazer o chapéu por parte do concessionário e depois do consultor trazer. Por quê? É um custo regulatório grande por parte da agência, você tem que, a todo momento, ter um pedido de receita acessória que tem que ser verificado os requisitos e processo até, eventualmente, de desapropriação. Então, nessa pergunta inicial, essa provocação sua, Jimmy, eu coloco que o grande desafio, ou ressalva e a objeção que se tenha, é a pouca atratividade regulatória que a gente faz um pouco meia-culpa por parte da agência. Mas eu acho que a gente vai ter uma rodada para ver como que isso está evoluindo no âmbito da Agência Nacional de Transporte Terrestre.
Boa tarde a todos e a todas. Também quero agradecer aqui o convite da ABCR. Acho que é uma oportunidade bacana, um tema interessante. Tentar ser sucinto para que a gente consiga tornar o debate, né, dar o maior número de visões possíveis para o debate e para outras questões. O Guilherme falou aqui um pouquinho do estado da arte do ponto de vista regulatório. Vou usar suas palavras e falar um pouquinho do como nós estamos atualmente em termos de resultado, quando a gente fala um pouquinho sobre receitas acessórias, receitas extraordinárias em concessões de rodovias no Brasil, principalmente em relação ao que nós vemos em outras localidades, outros programas de concessões que estão mais desenvolvidos do que o nosso. No Brasil, se a gente tirar 2020 e 2021, porque nós estamos falando de ano de pandemia, né, não é um retrato fiel da lógica do funcionamento dos nossos contratos de concessões e de receitas acessórias, mas até 2019, tirando da pandemia, a gente tinha, em média, para faturamento de concessões de rodovias, receitas acessórias equivalendo a algo em torno de 2,5% em relação à receita tarifária, receita de pedágio. Nós temos programas de concessões de rodovias no Chile e na Europa que conseguem atingir 20% de média. Nós temos países e alguns projetos específicos que batem 30% de receita acessória. Eu acho que isso dá um bom retrato do quanto nós temos espaço para evoluir, do quanto nós conseguimos, eventualmente, com trabalho, com incentivos, com segurança jurídica e regulatória, gerar uma fonte de receitas e faturamento que só traz benefícios para todos os agentes do mercado, através de modicidade tarifária, através de estabilidade de faturamento para as concessões de rodovias, através de maior capacidade de financiamento e atratividade dos projetos. A gente tem muita coisa pela frente. Bom, por que nós estamos tão atrasados? E aí, do meu ponto de vista, eu acho que tem 3 pontos principais que eu acho que conversa muito com a agenda que a NTT vem trazendo, o que a gente tem tido nos últimos contratos. O primeiro, segurança jurídica regulatória, questões como a lei das antenas, questões como a dificuldade que você tem de cobrar de concessionárias de outros serviços públicos, a falta de garantia que se tem, tudo isso tem reflexo direto no incentivo da concessionária para fazer o que precisa ser feito. Questões tecnológicas, o custo de tecnologia no Brasil ainda é muito caro para algumas receitas acessórias, o investimento em atividades acessórias que requerem tecnologia acaba sendo impeditivo, isso também dificulta bastante a gente conseguir promover receitas acessórias de forma mais pujante. E, por fim, o incentivo para que as receitas acessórias, de fato, remunerem o investimento que é feito, né? E nessa linha, de novo, acho que a NTT vem na linha certa, ela tem discutido uma linha regulatória que vai no sentido certo, porque a gente não pode esperar que o investidor privado vá criar uma equipe para prospectar receitas acessórias, para criar alternativas de negócios, se ele não tem a garantia de que, de alguma forma, aquela receita também vai ser retida por ele, ou ele vai ter uma parcela significativa daquele valor. Acho que é isso. Acho que o Luciano, então, pode falar um pouco sobre como é que vocês veem pelo setor privado, Luciano. Sim, bom, primeiro agradecer o convite, né, dar os parabéns pelo evento, em nome da Eco Rodovias, é realmente fantástico. Dizia aqui para os amigos aqui que eu já participei de alguns, talvez este aqui seja o com maior número de público, né, é fantástico mesmo. Bom, e falando um pouquinho de receitas acessórias, é bem o que o Guilherme e o Eric acabaram de falar, que realmente essa é a questão das travas inibidoras, né? Então, no momento que você trabalha essas travas, retira essas travas, né, o setor privado vai em busca de planos de negócio, de players, né, para fazer acontecer aí tudo que é necessário para o aumento dessas receitas acessórias, né? Além, é claro, a superação de alguns temas historicamente voltados aí a restrições a essas receitas, como a lei das antenas, né, com as telecoms, e principalmente as publicidades também nas faixas de domínio. Então, são assuntos e temas que têm que ser superados e discutidos pelo setor, junto com as agências, para que realmente traga atratividade e que a gente possa, de uma forma estruturada, né, conseguir aumentar cada dia mais o número de ações e, em consequência disso, o valor dessas receitas acessórias nas concessionárias.
Obrigado, Luciano. Guilherme, eu acho que você pode falar um pouco sobre os estudos que vocês estão implementando na agência. Quais são assim, modelos que vocês entenderam que podem ser utilizados aqui no Brasil e que podem fazer com que essas receitas possam ser ampliadas aí de uma forma melhor nos contratos de concessão? Não, maravilha, ô Jimmy. E até pegando muito o gancho que o Eric colocou, que quando o investidor tem um olhar, e até mesmo o atual já investidor presente no Brasil, e sem medo de errar, eu falo com toda a propriedade que no âmbito das concessões federais, tem 3 primados que os investidores procuram no país e nós temos, que é o quê? Estabilidade regulatória, previsibilidade e segurança regulatória. Essas são 3 questões que são presentes, estão presentes na nossa agenda. E aí, quando eu fiz o estado da arte, e você trouxe, 14 anos tem uma resolução presente que é ineficiente e muito se fala que vai ser revertida a modicidade tarifária e você fala, isso é bom, isso não é ruim. É bom, mas na prática não existe. Então, a concessionária, o usuário não enxerga isso. Então, tendo em vista esse ponto, essa situação atual e muito do que o nosso diretor-geral, Rafael Vitali, colocou hoje na abertura, dentre as revoluções que a agência tem feito, é a revolução regulatória. E o grande primado disso, e um dos pontos dessa revolução, no âmbito das concessões rodoviárias, é o nosso RCR, que é a Resolução de Concessões Rodoviárias. E até é importante, vendo aqui, faço o registro da presença do André, que tem liderado esse trabalho junto conosco na agência, e é importante trazer que é algo premente e presente justamente num fórum semelhante a esse, que foi num objeto de discussões, num acordo de cooperação técnica celebrado pela BCR junto ao Ministério da Infraestrutura, onde esteve presente a agência, concessionários, entre outros, que surgiu-se a necessidade de repensar esse modelo. Então, olhando o modelo que é ineficiente para o usuário, ineficiente para a agência, o que poderia ser feito? Então, pegou-se um olhar para fora, de outras práticas internacionais, e um olhar para dentro de outros modos de transporte. Eu acho que um grande modelo interessante que a gente busca se espelhar e até mesmo colocar na nossa prática é o modelo aeroportuário, onde se vê uma exploração muito grande e ativa de receitas acessórias. Então, a gente busca agora, no RCR, que está em momento de tomada de subsídio, reunião participativa junto com os principais regulados, onde você busca um modelo mais leve, onde vai se permitir que tudo vai ser conta e risco por parte do concessionário. Então, não se tem mais aquela visão que vai ser 85, 15, algo nesse aspecto. Então, vai ser totalmente por conta e risco, onde o concessionário vai poder criar uma sociedade de propósito específico, uma subsidiária, ou se aliar com outros parceiros para explorar outras receitas, não só na faixa de domínio, mas em outras maneiras. Outras maneiras essas, que não sejam apenas nessa faixa de domínio específica, mas também com arrendamentos, locações, e que extrapolem o contrato de concessão. Porque vai ser algo basicamente privado, e onde com essa SPE, com essa subsidiária, e até mesmo eventuais joint ventures, a criatividade por parte do concessionário vai poder evoluir. E isso é o famoso ganha-ganha. Vai ganhar-se a agência no aspecto de diminuir um custo regulatório, vai se ganhar o concessionário, onde vai se poder utilizar um leque e um cardápio maior, e, sobretudo, o usuário, onde vai ter outros atrativos que não se vê presentes na rodovia, e ele vai poder utilizar e explorar disso. Então, o RCR, nesse modelo atual, que estamos aqui já na reunião participativa de tomada de subsídios e brevemente será levado à audiência pública, traz todo esse avanço, onde se traz uma liberalidade muito maior, onde se vai reverberar positivamente para a agência, para o concessionário e, sobretudo, para o usuário. E a ideia é, inclusive, para os atuais contratos de concessão que aderirem a esse modelo novo. Exatamente. Isso aí se torna mais um incentivo, dentre todos os outros presentes no RCR, das atuais concessionárias virem a aderir ao RCR, nesse modelo de um regramento muito mais leve, muito mais moderno e muito mais presente do que nos contratos concebidos há 25 anos atrás, onde tivemos os primeiros vencidos, seja a Dutra, seja também a Ponte Niterói, dentre outros, estamos aqui encerrando o momento. Eu acho que o Eric pode falar um pouco sobre como é que foi essa evolução, né? Como é que isso se deu. Ele falou os números são baixos, mas como é que começou, se a gente já conseguiu alguma melhora e o que precisa para a gente ir adiante aí e chegar a números, como você citou, né, de 20%, 30%. Perfeito, Jimmy. Bom, nós temos acompanhado uma melhora, uma evolução. Acho que, de novo, tem uma questão do papel da evolução tecnológica e de barateamento de tecnologias. Quando a gente fala de painéis de LED, quando a gente fala de publicidade estática, quando a gente fala de, agora com 5G, tudo isso acaba aumentando o potencial de criatividade de novas receitas acessórias.
acho que o céu é o limite, e o Guilherme colocou muito bem. A ideia de buscar experiências em outros setores, como o setor aeroportuário, é muito interessante, experiências fora do Brasil. A ideia de criar compartilhamento de experiência entre diferentes projetos e concessões de rodovias é muito importante. Eu comentei a questão de que nós tivemos, até 2019, uma média de 2,5% de receita acessória para cada contrato, mas a gente consegue encontrar contratos ou projetos que têm praticamente zero e consegue encontrar contratos que têm 14%, 15%. É óbvio que o traçado... Aqui no Brasil. É óbvio que o traçado da via faz muita diferença. Você pensa num corredor como a Dutra, é muito mais fácil você fazer publicidade, você operar isso. Outros são mais complicados. Mas, sem dúvida nenhuma, tem experiências que podem ser trocadas. Tem experiências da Eco Rodovias, tem experiência do Grupo CCR, que os próprios grupos podem trocar. Isso vem evoluindo ao longo dos últimos anos, mas eu acho que ainda há passos muito modestos, porque faltava a questão do incentivo, que no âmbito federal já tem sido mais forte. Eu acho que faltava o barateamento da tecnologia, e a gente percebe que isso vai acontecer. A mesma tecnologia do Free Flow pode ajudar muito nesse tipo de receitas acessórias. E a ideia é que isso comece a convergir agora para um crescimento exponencial, um crescimento mais acelerado. E quando todos os atores, agências reguladoras, poder concedente e as próprias concessionárias, os investidores privados, remarem no mesmo sentido, entenderem o jogo de ganha-ganha que o Guilherme colocou muito bem aqui, a tendência é que isso deslanche muito mais rápido. Bom, e eu acho que o Luciano pode falar um pouco como é que é a vida prática das concessionárias para conseguir obter essas receitas, né? Como é que no dia a dia isso funciona, quais são as travas e o que pode melhorar, né, com uma mudança regulatória ou um avanço aí na forma da NTT tratar isso. Bom, vou até pegar um pouco da fala do Guilherme, aí, que falava sobre arrendamentos, né? Hoje já é uma realidade, por exemplo, nos nossos contratos de São Paulo. E, como o próprio Guilherme disse, o maior beneficiário disso é o usuário, né? Se nós pensarmos hoje, por exemplo, num caso de um PPD, uma parada para caminhoneiro, né, quantos serviços nós conseguiríamos colocar dentro desse PPD e tornar ele cada vez mais atrativo, né, servido não só para o caminhoneiro, mas também como indução de tráfego para aquele corredor que faz parte e tem esse tipo de serviço, né? Se nós pensarmos na telecom, por exemplo, algumas empresas hoje ganham mais dinheiro com dados e streaming do que com o próprio serviço de telefonia, né? E essa é a nossa busca, esse é o nosso desafio. Como fazer com que a nossa estrutura tenha condições e incentivos das agências para que a gente possa, de forma estruturada, buscar players, colocar câmaras temáticas para discussão, né, para que isso tudo aconteça de forma a baratear, como o Eric disse aqui, a estrutura para que isso aconteça e tornar uma realidade nos contratos de concessões aqui do Brasil, né? Guilherme, eu queria que você falasse um pouco. A regra tem 85% para a modicidade tarifária, né, o que é um conceito importante, enfim. Como é que os usuários conseguem se beneficiar na avaliação de vocês, mesmo que esse percentual não seja mudado, ou que os percentuais, enfim, não existam mais? Como é que vocês avaliam o usuário dentro desse novo modelo que vocês querem implementar, os ganhos para o usuário? Os ganhos que vão ter para o usuário, Jimmy, que a gente vê realmente na oportunidade de outras atividades que são inexistentes. E acaba que nesse modelo, e até mesmo os parâmetros que o Eric trouxe aqui, de percentuais que hoje realmente são auferidos, e, consequentemente, isso o que é revertido para o usuário é quase que ínfimo, é até inexistente. Então, quando você observa o leque de oportunidades que vai ter para o usuário, é enorme, porque hoje no modelo você vai ter a situação que você vai avaliar, esse possível ganho de 2%, mas é até muito otimista, que às vezes a média chega de 1 a 1,5%. Você vai ser aplicado isso numa revisão ordinária final no período do ciclo de aniversário do contrato. E acaba que você vê que realmente na prática isso não se reverte. Então, é você tornar-se essa oportunidade
E aí as concessionárias muito mais criativas e com várias oportunidades de enxergar, tanto no âmbito nacional quanto internacional, aqui o Luciano, e vejo aqui na plateia o Wallace, o César, são pessoas que pensam isso, oportunidades que tenham de trazer novas satisfações e outras coisas a mais para o usuário. E aí, quando o Luciano traz para as empresas de transporte, para os caminhoneiros em si, você tem hoje o modelo atual que nossos contratos são previstos os PPDs. É um avanço que se tem, mas nesse PPD você tem limitação de atividades que vão estar presentes. A concessionária poderá muito bem, observando naquela região ou naquela concessão, coisas a mais que podem ser oferecidas. E até mesmo é importante colocar que esse avanço das receitas acessórias, até mesmo extraordinárias, ela vai permitir outros projetos de concessões que às vezes não são tão viáveis apenas na tarifa, se tornar com esse complemento, tarifa, receita acessória. Então, aí sempre volta, e é o que a gente muito diz, do ganha-ganha, vai ganhar todo mundo. Então, você vê que até projetos que não seriam interessantes, ele vai se tornar mais vantajoso a partir do momento que vai mesclar tarifa mais receita acessória. E aí eu vou passar para o Éric para que ele possa olhar como consultor de modelagens, pudesse falar um pouco o que um modelo como esse torna uma concessão mais atrativa, né, quando vocês vão estudar as modelagens que são apresentadas. Esse é um ponto importante também, porque, assim, primeiro, que quanto maior for o volume de receitas acessórias, maior é a capacidade de geração de faturamento do projeto. Isso tem impacto direto na viabilidade do projeto, isso tem impacto direto na própria modicidade tarifária de partida, na licitação, porque quando você está estruturando o projeto, você está casando com o nível de tarifa, dado as regras do edital, então você consegue ter um apetite um pouquinho maior, você consegue... E tem um outro benefício também, que é a questão de ajudar na estabilidade da geração de caixa, né? Você diversifica o seu tipo de receita. Quando você tem receitas acessórias num volume muito pequeno, por mais que você tenha algum nível de estabilidade na geração de tarifas via pedágio, a gente conhece N casos aí que a gente sabe que muitas concessionárias sofreram em momentos de crise, em momentos de dificuldade. Quando você diversifica com receitas acessórias que se chegarem a 30%, né, do que você consegue de faturamento via pedágio, com diferentes nichos de negócios, com diferentes formas de geração de riqueza, isso também te dá um conforto, porque gera algum tipo de hedge para momentos em que algum tipo de operação é mais impactada e outro é menos impactado. Então, tudo isso é colocado na mesa desde o momento da estruturação do projeto, desde o momento da análise do potencial do projeto, dos riscos envolvidos. Não só quando a coisa já está caminhando, quando você está fazendo revisão de tarifa, mas desde o início, não tenha dúvida nenhuma. E aí acho que o Luciano pode falar um pouco sobre a visão de dentro das empresas, né? O que isso refresca, vamos chamar assim, as modelagens ou o apetite das empresas para entrar nas licitações. Sim, reflete muito, né? Tratar isso como upside de receita, né? Porque ela não é estática, ela pode, como nós mesmos falamos aqui, né? Ao longo dos anos, produzir novas oportunidades, né? Vou dar um exemplo aqui de um corredor seguro, né? Fazer uma roteirização de uma rota com uma empresa que faz gerenciamento de risco, né? Tudo isso acaba trazendo atratividade para o projeto, né, e também na busca desses players para compor conosco, né, já no momento da modelagem. Então, isso é importantíssimo. Acho que, da nossa parte, desde que não tenha, como eu disse no início, né, essas travas inibidoras, né, toda a modelagem vai ser feita levando em conta esse upside de receita dentro do nosso contrato. O Guilherme, eu acho que você pode falar um pouco, explicitar um pouco mais como é que isso está sendo tratado no RCR, né? Em qual das etapas do RCR vocês vão tratar desse tema e como é que isso, quais são as ideias que vocês estão apresentando, né? Já que o RCR, como a gente tem falado aqui, é um processo muito debatido, muito conversado com o mercado, com usuários, com órgãos de governo. Queria que você pudesse falar um pouco sobre como é que o modelo de receitas acessórias está sendo colocado lá. Jimmy, isso surgiu, já estava na visão da agência de rever a própria norma da 2552 de 2008, e muito fomentado, quando foi instituído o RCR, colocado na divisão das etapas. Atualmente está na etapa 3, o RCR 3,
Esse tema específico foi tratado muito nesse acordo de cooperação técnica da BCR e muito nesse ponto que você tocou, da participação. Então, hoje você tem uma participação clara do ente público, nesse caso, o Ministério da Infraestrutura, que é o formulador de política pública, o regulador, que é a agência, e, sobretudo, os usuários, através das suas principais entidades participativas, no caso também as concessionárias e outros players importantes da discussão. Então, hoje, o tema da receita acessória está no RCR3. A ideia é realmente deixar por conta e risco do concessionário, livre iniciativa, sem uma participação, sem uma aprovação prévia da agência, sem necessariamente ser limitado à faixa de domínio. A própria concessionária pode explorar isso através de uma nova SPE, uma subsidiária, seja uma parceria, uma joint venture, o que quer que seja. E também indo extrapolando, como dito até no início, além do próprio contrato de concessão. Porque como vai ser uma relação entre privados, por que eu, regulador, tenho que adentrar isso? Então, isso, ainda mais que vai reverberar positivamente para o usuário, então o privado vai ter toda a capacidade de avançar. Então, são premissas que estão sendo estabelecidas nesse norte que a gente tem colocado, e atualmente, fechado a tomada de subsídios, a reunião participativa, que provavelmente fecha agora dia de setembro, consolidadas as informações, abriremos audiência pública para ter as outras contribuições dos atores envolvidos. Ainda no RCR3. Ainda no SR3. Tá. Ainda no SR3. Bom, e aí acho que o Eric e o Luciano podem falar um pouco sobre o que vocês acham que precisa estar focado, né, nessas mudanças regulatórias para que funcione com o novo modelo, né? Luciano, você... Bom, a minha opinião é que realmente uma revisão da legislação que dê segurança para as concessionárias e que dê condições, né? Haja visto a própria questão da publicidade, né, que em alguns estados a gente não consegue explorar, não é o caso da NTT, mas realmente essa revisão em todo esse processo para dar essa segurança para que a concessionária, desde o momento da modelagem, consiga prospectar a receita acessória necessária. Além, é claro, da discussão, né, com relação às questões mais práticas, né, vamos dizer assim, né, que as agências, em conjunto, poderiam trabalhar, né, no setor para discutir novamente a questão da telecom, né, que desde 2015 foi promulgada a lei, ficamos aí em discussão. Explica um pouco para a gente essa questão com a telecom. Inclusive, nem é a única, né? Tem também um debate, um conflito com a área de energia em relação às torres de transmissão. Sim. Enfim, acho que você pode falar um pouco sobre como é que estão esses conflitos entre concessionárias de diferentes áreas, né? O que ocorre é que a chamada, popularmente, lei das antenas, né, veta as concessionárias de qualquer cobrança na faixa de domínio da exploração que é feita pelas empresas de telecom, energia, enfim, etc. Então, isso retirou, né, das concessionárias uma parcela importante. Então, é urgente a necessidade de trazer de volta isso à mesa, né, para que a gente possa trazer de volta, né, esse tipo de receita para dentro dos nossos contratos. Então, basicamente, é isso. É uma lei que foi promulgada em 2015, em discussão jurídica até 2019, que acabou vetando, né, a concessionária de fazer toda essa exploração, né, ainda mais agora, né, com a chegada do 5G. Acho que se faz urgente, né, trazer de volta e discutirmos esse assunto. Vou pegar esse gancho do Luciano e falar um pouquinho dessa questão, então, da cobrança do direito de passagem, porque ela traz uma série de consequências, me parece um tema muito relevante, de novo, para que todos os atores do setor, poder público, iniciativa privada, deem as mãos e briguem por essa questão. Tem a questão da lei das antenas, que aí é um pouco mais complicado, porque é uma lei geral de repercussão, né? Mas também tem as questões, como você colocou, da dificuldade de cobrança quando a gente fala de uso do direito de passagem por concessionárias de serviços públicos, de saneamento, de energia elétrica, por discussões específicas. Aí a gente não está falando de uma legislação como a lei das antenas, que é uma legislação transversal, geral, e isso traz uma série de distorções, né? A Tendências teve a oportunidade de fazer um estudo técnico junto com a BCR, Guilherme, que mostra as distorções causadas
por esse subsídio cruzado que acaba se estabelecendo quando você impede a cobrança do direito de passagem por um serviço prestado por este setor aqui, né, com investimento na faixa de domínio, com investimento em segurança viária, que tem valor para o serviço dessas operadoras, né? É muito mais fácil para elas, por N motivos, fazerem a passagem exatamente na faixa de domínio da rodovia, porque lá existe segurança viária, existe sinalização adequada, existe recapeamento, enfim, que poda das margens da rodovia. É muito mais fácil você negociar um direito de passagem só com um agente econômico, que seria a concessionária, do que você fazer um direito de passagem negociando com vários proprietários de localidades diferentes. Então, tudo isso tem valor. Quando você tem dificuldade de remunerar o valor desse serviço, você está basicamente estabelecendo um subsídio cruzado entre os usuários das rodovias, que seriam os beneficiados via modicidade tarifária, e os usuários dos outros serviços. Como se a gente pudesse, de alguma forma, elencar a prioridade. Não, os usuários do serviço de telecomunicação, o usuário do serviço de saneamento básico, ele tem que ser privilegiado em relação ao usuário do serviço de rodovia. E aí, quando a gente olha, e aí, para chover no molhado, o tamanho do modal rodoviário no transporte de mercadoria, de bens básicos, a importância do modal rodoviário no transporte de pessoas, não existe qualquer argumento racional que você possa elencar isso. Então, o que a gente vê, em geral, nas discussões é todo um foco do debate em cima da necessidade dos serviços prestados por essas prestadoras, seja saneamento, seja telecomunicações, e a falta de um debate mais aguerrido no sentido, mas espera aí, e o transporte? E a essencialidade do transporte? Né? E a regulamentação que garante que o benefício da receita acessória vai gerar modicidade tarifária, o que muitas vezes você não tem garantia nesses outros serviços. Na lei das antenas é isso que acontece. Não existe qualquer dispositivo regulatório que garanta que o subsídio gerado pelo setor de rodovias para infraestrutura, para instalação de infraestrutura de telecomunicações, vai gerar um 5G ou uma fibra ótica mais barata para o usuário. Porque, normalmente, quem contrata esse serviço é uma prestadora de serviço privada, sem regulação, sem qualquer contrato com o poder público e sem qualquer garantia de que ela vai repassar esse benefício na cadeia, passando pelas operadoras de telefonia e chegando até o usuário final. Quando a gente olha para o usuário da rodovia, não é isso que acontece. Os próprios órgãos reguladores cuidam para que, de alguma forma, isso chegue até a modicidade tarifária ou garanta a viabilidade do projeto, auferindo receitas acessórias. Acho que tudo isso precisa ser discutido. Eu concordo com o Luciano que isso precisa voltar para a mesa, essa discussão precisa ser feita, para se estabelecer um marco, e aí não só regulatório, mas legal, de fato, que dê esse direito, que garanta previsibilidade nesse tipo de negociação para os privados que investem no setor. Né? Guilherme, por favor, Luciano. Não, só ia dizer que disciplina, inclusive. Né? Tem casos onde a gente acaba não tendo a segurança. Né? O saneamento é um deles. Né? Muitas vezes as empresas acabam fazendo todo o rito necessário, mas depois não cumprem com aquilo que é a sua... enfim, não cumprem com o contrato assinado com as concessionárias, que é de pagar pela passagem, né, da forma correta, e aí acaba não havendo essa disciplina entre os entes. Né? Guilherme, acho que você pode falar um pouco sobre como é que isso está, essas discussões estão, porque imagino que talvez esteja até no âmbito da AGU, já que envolve diferentes agências e de diferentes regras, né, dentro que são, de alguma maneira, coordenadas pelo governo. Jimmy, é um ponto que realmente ainda a gente não vê uma articulação conjunta ainda para tratar o tema legal em si, mas que realmente tem que estar no norte, no horizonte, a ser avançado, e talvez os formuladores de política pública sejam grandes parceiros para contribuir nesse aspecto. O que nós temos feito muito é tirar as amarras do ponto de vista regulatório. E do ponto de vista regulatório, é claro, pelas falas do Luciano e também do Eric, que isso está sendo feito, está sendo bem visto e recebido pelo setor. E o que a gente observa muito também, Jimmy, é que esses avanços, não só das nossas modelagens de concessões, têm impulsionado avanços em outros estados. Então, quando a gente vê avanço na modelagem de concessões de novos projetos, a gente já vê que estados como o meu de origem, Minas Gerais, já aplica-se isso. Então, a gente acredita muito que, por questão de impulso, o avanço também das receitas acessórias, outros estados a mais, que esse tema é um pouco travado, vai se permitir, e mais a mais vai acabar trazendo
uma evolução mais clara do aspecto até mesmo legal. Porque, no caso das concessões, não se tem uma grande restrição do aspecto legal dos grandes marcos, que é a Lei Geral de Concessões e a Lei da Agência Nacional de Transporte Terrestre, que vede algum tipo, ou limite algum tipo dessa exploração das receitas acessórias, na verdade, das receitas extraordinárias, que vai muito mais além. As acessórias da espécie das receitas extraordinárias. Bom, a gente tem que cumprir aqui o horário, porque já estamos na parte final, e aí eu vou pedir para cada um de vocês comentar em um minutinho assim, uma palavra final, né, que possam dar aí como é que vocês veem a evolução desse processo e o que é necessário, né, para que ele possa andar aí na velocidade apropriada, para que as concessões possam, de fato, se utilizar de uma maneira mais rápida, mais fácil e com maior potencialidade das receitas acessórias. Eu vou começar pelo Luciano, e aí depois o Eric e o Guilherme concluir. Luciano, por favor. Vamos lá. Bom, acho que o start já foi dado, né? Então, assim, a discussão só de nós três estarmos aqui debatendo isso no talk show já é sinal de que o assunto realmente tem a devida importância e que o setor e as agências estão aí com um olhar cuidando disso. O que eu espero é que daqui 2 anos, no próximo CBCR, a gente esteja aqui falando um pouquinho dos resultados de estudo, né, os resultados práticos, né, das mudanças que ocorreram, enfim, e do aumento do número de ações voltadas à receita acessória. É isso. Eu ia falar exatamente isso. Eu ia falar que eu adorei ouvir o Guilherme dizer que os formuladores de políticas têm que ir junto nessa caminhada pela questão do direito de passagem. Eu acho que é uma sinalização importante. Eu acho que é, sem dúvida nenhuma, de novo, algo importante e significativo nesse jogo de ganha-ganha para todos os atores, dos usuários, aos formuladores de política, aos investidores privados. Acho que passamos por todos os pontos principais. Como eu tinha dito no começo, acho que a grande notícia é que tem muito potencial para crescimento, tem muita coisa para fazer. Acho que o RCR vem, sim, no sentido muito adequado, é uma sinalização muito forte da NTT, que, sem dúvida nenhuma, reverbera para outras agências, em outros estados, né? A gente sempre ouviu muito falar da proeminência da regulação em São Paulo, em trazer novidades, em buscar soluções. A gente tem visto a NTT fazer isso nos últimos anos. Isso é muito legal, porque o peso do programa federal tem que ser um peso importante e tem que caminhar junto com os principais, como São Paulo e outros estados. Enfim, e faço luz ao que disse o Luciano. Tomara que a gente, daqui a um tempo, esteja aqui falando sobre os resultados da implementação de tudo aquilo que foi construído no RCR e de tudo aquilo que acabou se refletindo em outros programas de concessões no Brasil. E para finalizar, Jimmy, antes de entrarmos aqui, a gente estava discutindo que o último evento, acho que foi 2019, né? 2019. E tanta coisa mudou de 2019 para cá. Tanto é que você vê o auditório cheio, porque revoluções tecnológicas, regulatórias, de hábitos mudaram. Então, pode ter certeza que 2 anos teremos certamente o RCR totalmente concluído e outros temas regulatórios avançados, porque a visão que a agência tem, muito na vanguarda, de realmente trazer uma regulação, e no que foi dito inicialmente hoje na abertura pelo Rafael Vitali, é uma regulação leve, uma regulação por incentivo. Então, uma regulação por incentivo ela vai propiciar a vantajosidade interna, nosso capital humano, para o concessionário e aquilo que a gente sempre importa, que é para o usuário na ponta sentir essa facilidade e o leque de evoluções que tem. Então, pode ter certeza, daqui 2 anos, na próxima vez que sentarmos aqui, teremos já um RCR concluído e diversos outros avanços. E não posso finalizar e deixar de registrar aqui, Jimmy, os cumprimentos a todos os nossos técnicos e servidores da agência, onde incansavelmente pensam, nos provocam e, de forma abnegada, vêm com ideias para a gente promover avanços regulatórios que realmente transformem. E uma coisa que o Marco Aurélio disse, o Brasil, no passado, era muito criticado pelos seus modelos regulatórios e contratuais. Hoje, nós somos exportadores de modelos regulatórios e contratuais. Isso é muito fruto de momentos como esse, onde o setor público-privado junta as mãos e vem um olhar para frente. Obrigado. Bom, obrigado pela presença de vocês, né? Acho que foi uma conversa muito produtiva aqui sobre o futuro desse tipo de
de receita, de melhoria dos contratos, né, porque é uma evolução, e a gente vai precisar mesmo, né, já que temos aí um programa extremamente desafiador de dobrar o número de rodovias, e qualquer avanço certamente vai ajudar que essa meta seja alcançada. Muito obrigado. Obrigado. Passo a palavra agora para a nossa condutora. Os nossos agradecimentos aos participantes do painel. Convido a retornar aos seus lugares na plateia.